E aí, pessoal, tudo beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre a origem de seres vivos. A gente já falou muito nas outras aulas sobre o processo evolutivo. A gente falou no último vídeo, na última aula, sobre a especiação, como que acontece a formação de espécies, como que as espécies se originam, mas a gente não falou até aqui da onde que vêm os seres vivos, ou seja, qual que é a origem dos seres vivos. A gente viu que os seres vivos, as espécies, elas se reproduzem e através da reprodução as espécies se mantêm. Então, os seres vivos são originados a partir de outro ser vivo. Mas como que o primeiro ser vivo se originou? É isso que a gente vai ver nessa aula. A gente vai ver que tem duas hipóteses muito importantes, que são a panspermia e a hipótese de Oparin. O que seria a panspermia? A gente vai falar primeiro então da panspermia. A panspermia é uma hipótese que dizia que os seres vivos, então os primeiros seres vivos que se originaram na Terra, eles vieram através de meteoritos. Então, alguns seres vivos que estavam no universo estavam dentro desses meteoros, dentro desses meteoritos, e eles chegaram até a Terra. Essa hipótese ela foi muito discutida, porque a partir do momento que o meteorito ele entra na atmosfera da Terra, o que acontece? Tem um atrito entre o ar e o meteorito, e esse meteorito ele fica incandescente, ele fica muito quente, de forma que alguns cientistas falaram que isso não seria possível. Um ser vivo ele não conseguiria chegar do espaço, do universo, até a Terra através de um meteorito, porque ele morreria por causa das altas temperaturas. Mas outros cientistas que foram estudar algumas árqueas viram que algumas árqueas que vivem lá nas profundidades, então muito abaixo da superfície do planeta, da superfície da Terra, viram que essas árqueas elas conseguiam sobreviver a grandes temperaturas. Então eles disseram que esses seres vivos seriam similares a árqueas, e assim como as árqueas, eles conseguiriam sobreviver a altas temperaturas. Então essa seria a panspermia, a hipótese que o primeiro ser vivo ele veio do espaço. E agora a gente vai falar sobre a hipótese de Oparin. Aqui a gente tem um esquema sobre a hipótese de Oparin. Aqui a gente tem a Terra primitiva. E o que Oparin disse? Oparin disse que na atmosfera primitiva, bilhões de anos atrás, então na atmosfera primitiva da Terra, existiam determinados gases. E esses gases sofreram algumas reações que originaram aminoácidos. Então, a gente vê aqui a atmosfera primitiva da Terra e a gente vê os elementos que Oparin disse, os gases que Oparin disse, que dariam origem a substâncias químicas mais complexas, que seriam os aminoácidos. Então aqui a gente vê o gás hidrogênio, amônia, metano e água. Água no estado gasoso, vapor de água. E, além disso, nós tínhamos alguns fatores físicos, além desses fatores químicos, que iriam levar à formação de aminoácidos. Esses fatores físicos seriam três fatores físicos, que seriam os raios ultravioleta. Os raios ultravioleta, que naquele período eram muito intensos, porque naquele período a gente não tinha ainda a camada de ozônio. Além dos raios ultravioleta, a atmosfera terrestre, o ambiente terrestre era muito quente. Então nós vamos ter aqui também altas temperaturas. Além disso, a atmosfera terrestre tinha muitas tempestades. Nessas tempestades, a gente tinha formações de grandes descargas elétricas. Então a gente tem raios. Então a gente tem esses três fatores físicos que vão levar à formação dos aminoácidos. Então aqui a gente vê que na atmosfera a gente tinha os fatores químicos, então metano, vapor de água, amônia e gás hidrogênio. E os fatores físicos, raios ultravioletas, altas temperaturas e as tempestades que teriam as descargas elétricas, os raios. E esses fatores físicos, eles vão promover reações químicas, eles vão oferecer energia para essas reações químicas acontecerem. Quando essas reações químicas acontecerem, nós vamos ter, portanto, a formação de aminoácidos. O que acontecia? Grande quantidade de aminoácidos iam sendo formados aqui na atmosfera, até que chegou um momento que houve chuva. Então começou a ter chuva. O que aconteceu é que os vulcões eles liberavam grande quantidade de vapor de água, até que chegou um momento que tinha muito vapor de água, esse vapor condensou e a gente teve a chuva. No momento que a gente tem a chuva, os aminoácidos que estavam aqui na atmosfera terrestre, ele vem para a superfície terrestre. A superfície terrestre que era muito quente.
porque a Terra ela foi esfriando aos poucos. A Terra ela era uma massa incandescente, uma massa muito quente, e aos poucos, com os processos da chuva, com o passar do tempo, ela foi se resfriando. Então a gente tem a passagem aqui dos aminoácidos para a superfície terrestre, que era muito quente. E por essa superfície terrestre ser muito quente, a gente tem formação de outras substâncias, a gente teve formação das proteínas. Então a gente tinha a formação de proteínas a partir dos aminoácidos, porque essas superfícies quentes das rochas, que eram muito quentes, faziam a desidratação entre os aminoácidos, de forma que a gente tinha a formação de proteínas. Então, pela ação do calor das rochas quentes, a gente vai ter a formação das proteínas. Como a gente viu, começou a ter chuva e a superfície terrestre ela foi se resfriando, até que chegou um momento que ela não ficou mais tão quente. Nesse momento que a superfície terrestre não estava tão quente, começaram a ser formados os oceanos e os lagos, porque antes, quando a água chegava na superfície terrestre, a gente tinha evaporação dessa água de uma forma muito rápida, porque ela era muito quente. Então a gente começa a formar os lagos e oceanos. Quando a gente forma os lagos e oceanos, essas proteínas e os aminoácidos que iam sendo formados iam se depositando na superfície terrestre, eles iam sendo lavados pela água da chuva e iam chegando aos lagos e oceanos. Então a gente teve uma grande quantidade de proteínas, aminoácidos e outras substâncias, sais também, sendo acumulados ali nos oceanos e lagos. A partir desse momento, as proteínas, os aminoácidos começaram a se acumular e sofrer outros processos químicos. Então a gente teve a modificação dessas proteínas, outras reações foram acontecendo e essas proteínas elas começaram a formar uma estrutura isolada do meio externo. Essa estrutura era envolta por uma película de água. Então a gente vai ter uma estrutura que vai ter uma película de água que vai isolar esse ambiente e dentro a gente vai ter as proteínas, aminoácidos e sais também. De forma que a gente vai ter um meio interno com essas substâncias orgânicas e um meio externo. Essa substância que tinha um meio interno isolado do meio externo era chamado de coacervado. Então, coacervado é essa estrutura. E o coacervado, com o passar do tempo, com outras modificações, com o surgimento de outras moléculas, vai dar origem ao primeiro ser vivo. O que aconteceu com o coacervado? Ele começou a formar ácidos nucleicos, então ele começou a formar material genético, e quando ele começou a formar material genético, ele começou a controlar as reações que aconteciam no seu interior. E a partir desse momento, essas estruturas tiveram a capacidade de regular seu meio interno e se reproduzir. A partir do momento que ela se reproduz, nós temos a origem do primeiro ser vivo. E tiveram alguns testes, alguns experimentos muito importantes que ajudaram a fortalecer a hipótese de Oparin. O primeiro teste, experimento que a gente vai ver aqui, foi feito em 1953 por Miller e Urey. Esses cientistas eles queriam ver se os gases que Oparin falou que tinham na atmosfera primitiva, eles realmente eram capazes, em certas condições, numa condição física específica, com estímulos físicos específicos, se eles eram capazes de formar, portanto, aminoácidos. Então eles pegaram os gases que tinham na atmosfera primitiva, então eles pegaram metano, água, gás hidrogênio e amônia, e eles tentaram simular as condições físicas que haviam na atmosfera primitiva, de acordo com o Oparin. Então eles deixaram esse recipiente com os gases, então aqui nós vemos um recipiente de vidro, e com os gases dentro aqui desse recipiente, e eles deixaram esse recipiente a altas temperaturas, assim como na atmosfera primitiva. Além disso, eles colocaram eletrodos que dariam descargas elétricas, simulando a situação dos raios que aconteciam nas tempestades. Aqui na base, a gente vê que tem água, e essa água ela vai subir até esse recipiente na forma de vapor. Então a gente vai ter água dentro do recipiente e a gente vai ter um condensador aqui. Nesse local, a gente vai ter a condensação da água e a água vai cair de volta aqui nesse recipiente, de forma que toda substância que for formada aqui, se alguma substância for formada nesse recipiente aqui com os gases, ela vai cair nesse recipiente de baixo. Então esse experimento aconteceu por 7 dias. Por 7 dias, esses cientistas deixaram esse experimento acontecendo e ao final, eles viram que algumas substâncias, algumas moléculas orgânicas foram formadas. Nós tivemos a formação de aminoácidos, bases nitrogenadas e monossacarídeos. Então esse experimento de Miller e Urey foi importante porque ele ajudou a fortalecer a hipótese de Oparin.
Outro experimento que ajudou a fortalecer a hipótese de Oparin foi o experimento feito por Sidney Fox em 1957. Nesse experimento, ele pegou um jarro de porcelana e ele colocou aminoácidos dentro desse jarro. Ele aqueceu esse jarro e ele queria ver o quê? Ele queria ver se esses aminoácidos que estavam dentro do jarro a altas temperaturas formariam proteínas. Assim como a gente viu que na hipótese de Oparin, os aminoácidos que estavam nas rochas quentes, eles acabavam formando proteínas. E no final dos experimentos, nós tivemos a formação de proteínas. Então, mais um experimento que ajudou a fortalecer a hipótese de Oparin. Mas os cientistas começaram a parar para pensar e eles começaram a analisar se o primeiro ser vivo ele seria um ser heterotrófico, ou seja, que não produzia só matéria orgânica e que obtinha essa matéria orgânica para produzir energia através do meio ambiente, ou se ele era um ser autótrofo, ou seja, que produzia sua própria matéria orgânica que iria ser usada por ele para a produção de energia. Então nós temos duas hipóteses, a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. A hipótese autotrófica de que o primeiro ser vivo seria um ser autótrofo, foi muito questionada porque, de acordo com Oparin, na atmosfera primitiva de Oparin, nós não tínhamos CO2, então nós não tínhamos dióxido de carbono. E o dióxido de carbono ele é muito importante para os seres autótrofos produzirem matéria orgânica. Então essa hipótese foi bastante debatida por causa disso. E nós temos a hipótese heterotrófica, que o primeiro ser vivo ele ia obter a matéria orgânica do meio ambiente. De acordo com os cientistas, provavelmente esse ser vivo ele era um ser fermentador. Como nós não tínhamos oxigênio na atmosfera primitiva, esse ser não era um ser aeróbico. Então esse ser era um ser fermentador. E através da fermentação ele ia produzir monóxido de carbono. E a partir do momento que a gente tem a produção de monóxido de carbono, o surgimento do monóxido de carbono na atmosfera, nós podemos ter o surgimento de seres autótrofos. Então, através de um processo evolutivo, com acúmulo de mutações, nós tivemos o surgimento de seres autótrofos. E esses seres autótrofos, eles vão produzir oxigênio. Além de matéria orgânica, eles vão produzir oxigênio. E a partir desse momento que a gente tem a presença de oxigênio no ambiente, muitos seres vivos provavelmente foram extintos, muitos seres vivos morreram, porque o oxigênio para eles era tóxico. O oxigênio que é uma substância oxidante que produz radicais livres. E esses radicais livres acabam modificando muitas moléculas. E através desse processo de oxidação feito pelo oxigênio, muitos seres vivos acabaram extintos e acabaram morrendo. E a partir desse momento, nós tivemos também a formação da camada de ozônio. A partir do momento que a gente tem a formação da camada de ozônio, nós temos uma propagação dos seres vivos pelo ambiente. Porque antes nós tínhamos uma grande radiação de raios ultravioletas na superfície terrestre que limitava muito a propagação dos animais pelo ambiente, porque os raios ultravioletas eram muito nocivos para eles. A partir do momento que a gente tem a camada de ozônio, esses seres vivos podem ficar protegidos dos raios ultravioletas, eles conseguem se dissipar pelo ambiente. Então, a camada de ozônio propiciou que os seres vivos habitassem outros ambientes, se propagassem pelo ambiente. Além disso, nós vamos ter, através de um processo evolutivo, com as mutações sobre os seres vivos, o surgimento da respiração aeróbica. Então, surgimento de seres que realizam a respiração aeróbica. Então, essa era a hipótese heterotrófica. Além disso, eles viram que provavelmente esse primeiro ser vivo ia ser um ser vivo muito simples. Então, esse ser vivo provavelmente era um ser unicelular e era um ser também procarionte. Então era isso, pessoal. É isso aí, pessoal. Até mais. Bons estudos.